Fala galera, meu nome é Rafael e eu criei esse canal para compartilhar conhecimento e ajudar a preparar os meus alunos e outras pessoas para vestibular e para concursos. Se você veio de alguma recomendação externa do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos novos vídeos e dê um joinha para fortalecer. Esta é uma aula de matemática, cujo tema é potenciação. Um tema muito comum e recorrente em quase todas as provas de concurso. Vamos lá! O que é potenciação? É a operação matemática que permite escrever um número em função de fatores de multiplicação, onde cada um desses fatores é o mesmo número real. Mas o que isso significa? Esse é o tipo de coisa que é melhor explicada com exemplos do que com palavras. Então vamos ao exemplo. O número 16 é resultado da multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Desta forma, o primeiro numeral 2 é o fator 1, o segundo numeral 2 é o fator 2, o terceiro numeral 2 é o fator 3 e o quarto numeral 2 é o fator 4. O número 16 em sua forma de potência é igual a 2 elevado a 4, onde 2 é a base, que representa o número que se repete, e 4 é o expoente, que representa a quantidade de vezes que esse número se repete durante a multiplicação. Você deve estar se perguntando, para que inventaram um negócio desse? A resposta é bem simples. Os números escritos em forma de potência apresentam algumas propriedades que facilitam a solução de equações complexas, como veremos a seguir essas propriedades. Vamos à primeira delas. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, a elevado a zero é igual a 1. 1 elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero é igual a 1. Menos 5 elevado a zero é igual a 1. 1457 elevado a zero é igual a 1. E por convenção, até mesmo 0 elevado a zero é igual a 1. A segunda propriedade diz que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, a elevado a 1 é igual a 0 elevado a 1 é igual a 0. 1 elevado a 1 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5. E 1457 elevado a 1 é igual a 1457. Em multiplicações de potências da mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. Ou seja, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Por exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 mais 3, que é igual a 5 elevado a 5. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 2 mais 5, ou seja, igual a 2 elevado a 7. Como eu sei que vocês são incrédulos e homens de pouca fé, vamos demonstrar essa propriedade. 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, por essa propriedade, é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 5, ou seja, 5 elevado a 2 mais 3. Então a propriedade é verdadeira. A quarta propriedade diz que em divisões de potências de mesma base, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Ou seja, a elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Por exemplo, 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 menos 3, que é igual a 5 elevado a menos 1. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 6 menos 3, que é igual a 2 elevado a 3. Da mesma forma que a propriedade anterior, vamos demonstrar essa propriedade através de um exemplo. 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5.
5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 dividido por 5 vezes 5 vezes 5. Irei cortar um 5 da parte de cima da fração com um 5 da parte de baixo, mais um 5 da parte de cima com outro 5 da parte de baixo. Ficarei então com 1 sobre 5, que é igual a 5 elevado a menos 1, confirmando a propriedade 4. A quinta propriedade diz que quando há uma potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Ou seja, a elevado a m elevado a n é igual a a elevado a m vezes n. Exemplificando em numerais, temos que 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. 5 elevado a 6 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 6 vezes 3, que é igual a 5 elevado a 18. Mais uma vez, vamos confirmar essa propriedade através de um exemplo prático. 2 elevado a 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2. 2 elevado a 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2 elevado a 2, que é igual a 4 elevado a 2, que é igual a 16. Se vocês se recordam, no início dessa aula, nós vimos que 16 é igual a 2 elevado a 4. Então, a propriedade está confirmada. A sexta propriedade diz que quando há uma potência de uma multiplicação ou uma divisão, cada um dos elementos da operação é elevado a essa potência. Ou seja, a vezes b elevado a m é igual a elevado a m vezes b elevado a m. E ainda, a dividido por b elevado a m é igual a elevado a m dividido por b elevado a m. Vamos mais uma vez confirmar essa propriedade. 2 vezes 3 elevado a 2 é igual a 6 elevado a 2, que é igual a 36. Pela propriedade, 2 vezes 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, que é igual a 4 vezes 9, que também é igual a 36. Assim também está provada a propriedade número 6. Vamos agora para um exemplo de divisão. 6 dividido por 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Pela propriedade, eu tenho que 6 dividido por 3 elevado a 2 é igual a 6 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2, que é igual a 36 dividido por 9, que é igual a 4. Então, o segundo exemplo também comprova a propriedade número 6. A propriedade número 7 diz que, quando o expoente é negativo, inverte-se o seu sinal invertendo a base, ou seja, a dividido por b elevado a menos m é igual a b elevado a m dividido por a elevado a m. Numericamente, podemos utilizar o exemplo 2 dividido por 4 elevado a menos 2 é igual a 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Resolvendo, seria igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. A oitava propriedade diz que quando o expoente é uma divisão, seu divisor torna-se uma potência racional. Ou seja, a elevado a m dividido por n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Podemos comprovar essa propriedade através do exemplo 3 elevado a 4 dividido por 2 é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. 3 elevado a 4 dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 3 elevado a 4, que é igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Então, está comprovada a propriedade número 8. Provas de concurso e vestibular, muitas vezes vocês verão números representados em notação científica. Mas o que é notação científica? É o número representado por dois fatores. O primeiro entre 1 e 10 e o segundo será uma potência de 10. Ou seja, o número real A pode ser representado por b vezes 10 elevado a n, onde b é um número entre 1 e 10. Por exemplo, o número 32 pode ser escrito da forma 3,2 vezes 10. Ou o número 0,45 pode ser escrito da forma 4,5 vezes 10 a menos 1. Vamos então a alguns exercícios. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. Letra A, 25 elevado a 1. Letra B, 150 elevado a 0. Letra C, 7 dividido por 9 elevado a menos 2. Vamos começar pela letra A.
sabemos que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Na letra B, sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Na letra C, iremos utilizar a propriedade número 7, que diz que qualquer número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a esse mesmo expoente, só que positivo. Ou seja, 7 dividido por 9 elevado a menos 2 é igual a 9 dividido por 7 elevado a 2, que é igual a 81 dividido por 49. Exercício 2. Sabendo que 5 elevado a 7 é igual a 78.125, quanto vale 5 elevado a 8? Eu sei que pelas propriedades de potenciação, que 5 elevado a 8 é igual a 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 1. 5 elevado a 7 é igual a 78.125. Então, 5 elevado a 8 é 78.125 vezes 5, que é igual a 390.625. Exercício 3. As potências menos 2 elevado a 4, sem parênteses, e menos 2 dentro do parênteses, elevado a 4, são iguais ou diferentes? Quanto vale cada uma? Elas são diferentes. Vamos calcular e confirmar. Menos 2 elevado a 4 é igual a menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a menos 16. Menos 2 dentro do parênteses elevado a 4 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Sabemos que menos com menos dá mais, ou seja, na primeira multiplicação nós temos um mais, na segunda com a terceira nós temos um menos, e na terceira com a quarta nós temos um mais. Então o resultado final tem sinal positivo, mais 16, que é diferente do menos 16. Exercício 4. Resolva a expressão 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a 4. 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a 6 menos 2. Então, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 6 menos 2 dividido por 3 elevado a 4. Então, eu fico com 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 menos 4 é igual a 3 elevado a 0, que é igual a 1. Exercício 5. Simplifique a expressão raiz quarta de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Raiz quarta de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10 pode ser escrito como elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10 elevados a 1 quarto. Pela propriedade 3, eu posso escrever 2 elevado a 67 como 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2. Temos 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 1 quarto. Colocando 2 elevado a 65 em evidência na parte de cima, ficamos com 2 elevado a 65 vezes 1 mais 2 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 1 quarto. A parte de dentro dos parênteses pode ser facilmente resolvida, pois temos que 1 mais 2 elevado a 2 é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Esse 5, por sua vez, pode ser simplificado pelo 10 da parte de baixo da equação, ficando então 2 elevado a 65 dividido por 2 elevado a 1 quarto. Pela propriedade 4 da potenciação, temos que isso é igual a 2 elevado a 65 menos 1 elevado a 1 quarto, que é igual a 2 elevado a 64 elevado a 1 quarto. Pela propriedade 5, podemos escrever isso da forma 2 elevado a 64 dividido por 4, que é igual a 2 elevado a 16. Observe que o enunciado pede que simplifiquemos a expressão, não que resolvamos. Nesse caso, não precisamos calcular quanto vale 2 elevado a 16, e essa é a resposta final. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha, ative o sininho e comente com dúvidas e sugestões de tema. Um grande abraço e bons estudos!